Vamos ao texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. Nós já vamos sentar, tá? Só um pouquinho, vamos só ler aqui o texto sagrado. Eu lerei o primeiro versículo, os irmãos, os seguintes, e assim a gente vai alternando, tá? E no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Sabe que eu acho interessante isso aqui, irmãos? Porque na presença de Deus, o bravo se faz de morto. Os soldados, diz o texto, se fez o quê, irmãos? Tem gente que é soldado, irmãos, do cão. Mas basta Deus falar lá de cima, irmãos, que se faz como de morto, né, irmãos? É assim que é. Maravilha. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, disse a quem, irmãos? Como disse a nossa querida irmã, as mulheres estavam lá, irmãos. Os homens, aquele que corta a orelha, aquele que pega na faca, todos eles fugiram, irmãos. Sabe quem ficou, irmãos? As mulheres. As mulheres sempre ficam, né, irmãos? Aleluia. As mulheres sempre ficam. Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Existem alguns ensinamentos na palavra do anjo, e ele fala assim, ó, não tenhais medo. Não é isso que está aí, irmãos? A ressurreição de Jesus nos traz uma realidade, a realidade da alegria, a realidade de que a gente pode ficar tranquilo, porque se a gente for lá no túmulo, ele vai estar vazio, irmãos. Então, quando ele está dizendo, não tenhais medo, por quê? Porque a ressurreição nos trouxe a garantia de que aquele que nós amamos, aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós reverenciamos, aquele que nós dizemos que é o nosso Rei, Senhor, dono do universo, ele está vivo, vivo. E entender esse significado, irmãos, para nós que dobramos os nossos joelhos em casa, quando as coisas sobrevêm sobre a gente, isso nos dá um sentido muito poderoso, porque orar a Deus, às vezes parece que estamos falando sozinho. Sim ou não, irmãos? É só eu que às vezes me sinto a orar em casa e parece que você está falando sozinho, com as paredes, mas quando você tem o sentimento e a certeza de que o Deus a quem você está orando está vivo, irmãos, você não para de orar, mesmo parecendo que você esteja sozinho. Então a ressurreição de Cristo nos tira esse medo. O anjo está dizendo, fique tranquila, fique feliz. Ele não está aqui. A ressurreição nos traz a realidade de que ele vive. Texto áureo. E o que vive, porque se você for lá ver o texto, tá? O que vive, Jesus em Apocalipse está dizendo sobre si mesmo. E aí ele diz, e o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho o que, irmãos? E tenho as chaves da morte e do inferno. Algumas traduções nos dão uma tradução, às vezes, um pouco mais esclarecedora, quando não se refere à palavra inferno, e sim o ambiente das pessoas mortas. Ou seja, Jesus tem a chave das pessoas que morrem, ou seja, das pessoas que são alcançadas pela morte. E ele também tem a chave, no sentido de ter o poder de permitir ou não permitir, do ambiente para onde essas pessoas vão. Então, o nosso Deus, além de viver, ele tem o poder, vivo estando, de ter em suas mãos a capacidade,
o poder de fazer com que alguém vive ou se alguém morre. Há livramentos em nossa vida, irmãos, que não tem como pensarmos se foi nossa força, se foi o nosso carro que tem airbag, que tem freios inteligentes. Precisamos entender que se estamos vivos, irmãos, é pelo poder de Deus, é pelo poder de Cristo, que diz a Bíblia, que tem a chave da morte e do inferno. É Ele quem diz, é tempo de morrer, é tempo de viver. Glória ao nosso Deus por isso. Verdade prática, a ressurreição de Jesus é a maior das doutrinas que se deve estudar, posto que sem ela, nenhuma mensagem de salvação e esperança tem sentido para se pregar. Os irmãos irão ler o pensamento da semana, que é fantástico. Por favor, todos. Sensacional. Pastor Paulo é maravilhoso, né, irmãos? É uma benção. Viver dizendo que ele ressuscitou é lindo, mas deixar suas riquezas provarem que ele vive em você, é isso, irmãos? Suas qualidades, seus olhos lindos, sua casa fantástica, o que vai provar, irmãos, que Jesus vive dentro da gente, o que é, irmãos? Uma coisa boa, irmãos. Coisa boa é falarmos bem de alguém pelas suas atitudes. A atitude de comparecer quando não se imaginava que ela compareceria. A atitude de pegar o telefone e ligar para você e perguntar por que você faltou no culto. É uma atitude que demonstra que Cristo está reinando em nossa vida. Tem atitudes que a gente toma, irmãos, que é melhor do que uma pregação de 1 hora. Podem ter certeza disso. E quando ele é enfático, o pastor diz, botou aqui, é a prova de que ele está vivo dentro da gente, significa que ele está num relacionamento com a gente. Morto não se relaciona com vivo, nem vivo se relaciona com morto. Se temos atitudes de Cristo, é porque o Cristo vivo está se relacionando com alguém que está vivo por ele, em estar nele. Então, atitudes, irmãos, que glorificam a Deus, provam que Cristo está dentro da gente, vivinho. Introdução. A ressurreição de Jesus é um fato tão importante na história que a Bíblia menciona mais de quantas vezes, irmãos? Mais de quantas vezes, irmãos? Por esta razão, é importante que o crente estude este fato em todos os seus aspectos, pois se cremos que ele morreu e ressuscitou, também aos que nele dormem, Deus o tornará ao que, irmãos? A trazer com ele. Eu preciso que os irmãos leiam comigo para os irmãos não dormirem, tá, irmãos? Porque senão você vai ficar aí, já ficou decepcionado, veio achando que era o pastor Paulo, aí o pastor Paulo não está aqui. Aí vem o irmão Vinícius para dar aula, você vai dormir. Então não durma, leia comigo o texto, tá bom? Por favor. Certo autor disse que, se a ressurreição não tem base histórica, o cristianismo não passa de quê, irmãos? Se a ressurreição puder ser negada e desmentida, aí, irmãos, eu acho que é com e não a. Então eu autonomamente, em casa, substituí a palavra, a letra, a, pelo com. Repara que faz mais sentido, ok? Porque historicidade está ligada à qualidade da história, aos fatos da história. Então, quando você lê, se a ressurreição puder ser negada e desmentida, com a sua historicidade, desmorona-se toda a estrutura do Evangelho, pois a ressurreição de Jesus é a sua pedra angular. Se não houver tal ressurreição física, tudo que a igreja tem feito durante séculos e todas as esperanças do futuro que a igreja cristã tem nutrido e comunicado, estão o quê, irmãos?
Então, para nós começarmos, tudo que temos feito, estarmos aqui reunidos esta manhã, e você está sentado aí, e tiver um pingo, uma centelha de dúvida sobre a ressurreição de Jesus, é melhor que não esteja entre nós, irmãos. Porque a ressurreição é que traz os fundamentos para a nossa fé, é que traz os fundamentos para o nosso cristianismo. E olha, irmãos, não imaginar o Cristo ressurreto é ignorância. Não imaginar que Cristo está vivo é loucura. Porque dobrar o joelho, falar com Deus, ler a Bíblia sobre Deus e pensar, imaginar, passar pela nossa cabeça que Ele não está vivo, irmãos, não faz sentido. E a maior prova de que Ele ressuscitou, apesar dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é você ler Atos dos Apóstolos, irmãos. Irmãos, ninguém é doido de de desejar morrer por alguém que não ressuscitou. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê homens santos pregando, renunciando, orando a esse Jesus que ressuscitou. Homens que conviveram com ele, homens que foram testemunhas oculares, que souberam, que viram e continuam a viver em prol desse Senhor. Vinícius, mas e as Sagradas Escrituras, elas são verdadeiras, irmãos? Você acredita em Sócrates e não consegue acreditar no Cristo ressurreto? Então, quando a gente pensa que o nosso Cristo é o Cristo ressurreto, irmãos, nos dá uma esperança. Eu ontem fiquei profundamente triste. Eu perdi um amigo de infância, 38 anos, o Pablo. Nunca coloquei no meu Facebook luto por pessoas que tenha perdido. Mas o Pablo mexeu muito comigo, irmãos. É alguém da minha infância, convivemos juntos. Mas eu fiquei feliz, porque o Pablo era um servo de Deus. E aí faz sentido você acreditar que quem com Cristo está, com Ele ressuscitará, irmãos. A alegria é que um dia encontrarei o Pablo lá em cima. E conviveremos juntos na eternidade. Ficamos perplexos, ficamos tristes em perder alguém. Mas quando esse alguém serve ao mesmo Cristo ressurreto que a gente, irmãos, há uma esperança viva dentro da gente, em saber que um dia todos nós estaremos com Ele. Então a ressurreição de Jesus nos traz uma esperança, sim ou não, irmãos? Saber que alguém venceu a morte e que nós um dia também venceremos pelo poder da ressurreição, isso nos traz uma esperança. Alguns ateus, como Pondé, por exemplo, eles ficam felizes e dizem, eu gostaria de ter essa fé. Eu gostaria, os filósofos, né, os intelectuais, eu gostaria de ser como esses cristãos que acreditam que depois da morte terão vida, seus espíritos viverão em corpos glorificados. E não consigo acreditar nisso. Bendito é o nome do Senhor, que o Espírito Santo nos convenceu disso, irmãos. Bendito é o nome do Senhor, que esta tal intelectualidade não nos alcançou. Entre esta intelectualidade deles, eu prefiro a ignorância, porque a ignorância me levou a Cristo. Então eu estou feliz em saber que o nosso Cristo, o nosso Senhor, vivo está, reinando e olhando por cada um de nós. Isso é lindo, irmãos. Número 1, o que foi a ressurreição de Jesus? Strong disse que a ressurreição mostrou que a obra expiatória de Cristo foi completada e selada com a aprovação do Pai. Os irmãos sabem que expiatória é substituição. Então, todas as vezes que você vê expiação,
expiatório, você precisa linkar com a palavra substituição. Então, quando você lê, a ressurreição mostrou que a obra substitutiva de Cristo foi completada e selada com a aprovação do Pai. Assim, é preciso aprender o que diz a Bíblia sobre esse evento extraordinário. Não é comum para fortalecer-nos mais e mais na fé. Vamos aos tópicos. E eu vou me ater mais ao C e ao D. O que é ressurreição? Teologicamente falando, ressurreição é a reunificação do corpo, da alma e espírito para nunca mais morrer. E este foi o caso de quem, irmãos? Porque com a sua ressurreição, ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. E aí, mais uma vez, o pastor usa o texto, e que vive, e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre, amém. Então, como já nos ensinou o nosso pastor, a nossa Bíblia nos conta as histórias de homens que morreram e tornaram a viver, mas nos traz um ensino de que, teologicamente falando, nós só ressuscitaremos apenas uma única vez. Então não acontecerá, se um dia tu morreres e alguém fores lá orar por ti, se tu voltares à vida e vieres aqui dar o testemunho, ficaremos muito felizes com a sua ressurreição, mas não no sentido que agora não ficará mais doente, porque a proposta aqui de ressurreição é que aqueles que ressuscitam, ressuscitam para não mais morrer. Aqueles que ressuscitam, ressuscitam para não mais ficar com rugas. Aqueles que ressuscitam, ressuscitam para não mais ficarem doentes. Aqueles que ressuscitam, ressuscitam para viver eternamente com Cristo. Então, teologicamente, a ressurreição ainda vai nos alcançar. O que acontece com algumas histórias da Bíblia, como Lázaro e outros, é que eles voltaram a ter a vida. Como eu falei inicialmente, eu vou falar aqui rapidamente sobre isso. Os anjos, irmãos, qual é a sua natureza? Espírito. Sim ou não, irmãos? Hebreus vai dizer que são o quê, irmãos? Espíritos ministradores. Não é isso que está lá, irmãos? Então, quando você pega essa criatura que Deus criou, você aprende que eles são espíritos. Sim ou não, irmãos? Beleza. As definições para quem é Deus, diz assim, Deus é espírito. Não é o que está na Bíblia? Jesus falou? Deus é espírito. Deus é amor. Então, a definição de Deus para a gente é um espírito amoroso. É um ser sublime, poderoso, perfeito, amoroso. Mas quando a gente se refere aos homens, os homens têm o que, irmãos? Corpo, alma e espírito. Sim ou não? Então, quando a gente fala de ressurreição, entenda, não me chame de herege. A gente está falando de um ser criado por Deus, que é uma criatura, mas que diferentemente do anjo, que também é uma criatura, mas é somente espírito, com ausência de corpo, de matéria, quando Jesus fala da nossa ressurreição, ele está dizendo que quando a gente for ressuscitado, ressuscitaremos com corpo, com alma e com o quê, irmãos?
o Espírito. Então, a gente precisa saber e entender, no seminário, quem der aula para você de cristologia, pode ser que aprofunde um pouco mais sobre o assunto. O fato é que quando a gente ressuscitar, queridos irmãos, teremos um corpo, e um corpo semelhante ao de Cristo. E aí, quando você vê Jesus ressuscitado, ou seja, depois de 3 dias morto, ele ressuscita, sim ou não? E os irmãos vão ler a história que ele vai ficar entre os homens quantos dias? 40 dias. Ele vai comer peixe? Vai comer peixe, irmãos? Vai comer pão? Vai beber água? As pessoas vão tocar nele? Pelo menos 10. Então veja, o Cristo ressuscitado é o Cristo que ainda possui um corpo. E o Cristo que flutua aos olhos de todos, lembra da passagem? Os apóstolos, os discípulos estão lá e ele está o quê, irmãos? Subindo, flutuando, com um corpo ressurreto. O mesmo corpo que come peixe, o mesmo corpo que bebe água, o mesmo corpo que conversa, o mesmo corpo que é tocado por outras pessoas, é o mesmo corpo que... Então, é um assunto bem complexo, mas eu amo. Então, entenda, teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Esse corpo lindo que você tem, dá glória a Deus, irmão. Essa barriga linda que você tem, irmão, que não é de chope, aleluia, são sequelas do passado. Deus vai ressuscitá-lo. E como Cristo, você subirá. Eu não sei. Não me faça essa pergunta. Pergunte ao Gruden. O Gruden é formado em Harvard, dá aula em Cambridge. Ele fala lá sobre essa questão da ressurreição do corpo. Eu tive até que ler depois o Geisler para poder... Eu fiquei com medo dessa parte, porque em saber que ressuscitaremos e não perderemos o corpo, qual é o grande mistério? Qual é o grande mistério? É pensar que este corpo glorificado, este corpo diferente, este corpo perfeito, estará em contato com o Cristo que é Espírito e corpo. Já estudaram sobre a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim ou não, irmãos? Ótimo. A Trindade é feita de uma única natureza. Espírito, sim ou não, irmãos? Não. O nosso Cristo possui 2 naturezas. Então, quando ele se esvazia de si, assume a nossa natureza, irmãos, ele vai ter a identificação com a humanidade. Por isso que é um grande mistério, quando você para estudar a ressurreição do corpo do ser humano, e você entende que ele será um corpo glorificado e perfeito, há um grande mistério. Como este corpo, vivificado por Cristo, estará no céu. Não haverá nova terra? Sim ou não, irmãos? Não haverá uma nova Jerusalém? Sim ou não, irmãos? E ela será física. Se ela será física, quem estará habitando nela? Hein? Somos nós. Com um corpo o quê? Ressurreto. Então depois você estuda um pouco mais. Mas vale a pena, irmãos. É sensacional. Eu não vou entrar aqui porque não se trata do assunto. Mas se um dia me der uma oportunidade de dar uma aula aqui na terça-feira, eu até trago para os irmãos um pouco mais sobre essa questão. Mas que é sensacional em pensar. Porque quando você pensa no Jesus que come peixe, que bebe água, e que convive com eles durante 40 dias com o corpo ressurreto, e diga-se de passagem, tem gente que pergunta assim, mas calma aí, então nós teremos as cicatrizes do nosso corpo quando nós ressuscitarmos? Eu penso que não. Mas a pessoa pode perguntar, mas o Cristo, ao ressuscitar,
ele faz o quê, irmãos? Ele mostra o quê? E os pés. Aparece o furo aqui, ó, do seu lado. Mas por que que ele, Vinícius, tem a cicatriz e nós não? Porque é para a gente saber, irmãos, do sacrifício que ele fez eternamente. Todas as vezes que olharmos para ele, nós vamos lembrar, alguém morreu por mim. Por isso que a gente tem que fazer algumas perguntas simples para entender coisas complexas. A predição da ressurreição de Jesus começa no Antigo Testamento. Embora pouco seja dito no Antigo Testamento sobre a ressurreição de Jesus, isto não significa que ela não esteja ali. Porque ela aparece em alguns textos como Salmos 49:15, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Então veja, o Antigo Testamento tem outros textos além destes aqui, tá, irmãos? O pastor Paulo colocou apenas 2, mas tem outros textos falando da ressurreição de Jesus. Então, é fantástico, pelo menos para mim, você falar algo 200 anos antes, 300 anos antes, 400 anos antes. Às vezes a gente fica apavorado com mamãe e com papai, que a gente namora, a gente casa, ou a gente faz certas coisas, aí mamãe e papai falam o que para a gente, irmãos? O que, irmãos? Eu te avisei. Você nem sabe, mas você tem uma profetisa dentro de casa. Já te entregou várias profecias, mas são coisas de 2 anos, coisas de 10 anos. E aos filhos humildes, aos filhos servos e servas de Deus, sempre reconhece, papai estava certo, mamãe estava certa. Se eu tivesse casado com aquele tralha, eu estaria hoje em péssimas situações. Mamãe deu o conselho certo. Então, as mamães que aqui estão, aos papais que aqui estão, podem ter certeza, vocês são profetas e profetisas do Senhor na vida dos filhos de vocês. Agora, por favor, irmãos, é na vida dos filhos de vocês. Porque dos filhos dos outros, cuida o papai e a mamãe deles. Está enorme, a gente é líder de jovem adolescente, a gente sempre quer dar uma palavra para os papais e para as mamães, né? Porque assim, papai e mamãe, tem que falar sobre o filho e a filha de vocês. O filho e a filha dos outros, deixa que o pastor aconselha, deixa que o líder aconselha. Às vezes até o seu filho, que é amiga ou amigo dele, pode aconselhá-lo, mas não é legal falar dos filhos dos outros. Sim ou não, irmãos? Você sabe que falaram muito da minha irmã? Vou dar um pequeno testemunho. A minha irmã, antes de se converter, ela ia para o baile funk do Menino de Deus. Aí a minha irmã saía para as festas, tinha ali TN, no Pôr da Pedra. Algum crente desviado já foi lá na TN? Não levanta a mão, não. Então a minha irmã ia lá, frequentava. Mas tinha uma coisa, irmão. Minha irmã tinha uma mãe em casa. E minha mãe, irmão, vou falar um negócio, com todo respeito por todas as mamães aqui. Minha mamãe era sinistra. Aí, resumindo, uma mamãe que falava da minha irmã, também tinha uma filha da mesma idade. Aí, a filha dela, da mesma idade, da minha irmã, aconteceu o quê, irmãos? Engravidou na varanda. E a minha irmã casou virgem. Então, às vezes, irmãos, o que parece para você um absurdo, dentro de casa está tudo sob controle. Então, às vezes, é legal você ficar com a sua educação, com os seus filhos em casa e deixar que os outros dão dele. A menos que alguém faça o quê, irmãos? Irmãos, estou com dificuldade em educar meus filhos. Você pode me ajudar? Opa, abriu aí um parênteses, disse, eu preciso de ajuda. Aí, ok, você vai lá, olha, em casa é assim, eu digo não, é não. Minha filhinha Sara está entrando no eixo. Como é que a gente faz com a minha filhinha Sara? Eu só preciso olhar para ela. Não era assim com o papai e mamãe? Como é que eles faziam com a gente, irmãos? Só o quê? Olhava. Você ia na casa de alguém, você comia alguma coisa? Você queria comer? Fala a verdade, irmã. Você queria comer. Eu tenho traumas da casa da minha prima Simone. Lá tinha
o sucrilho que não tinha na minha casa. Eu ia lá, eu queria o sucrilho. Mamãe olhava, quer eu? Só Deus sabe o que eu passava lá, irmão. Queria tanto aquele sucrilho. Aí a minha prima Simone dizia, deixa, Romildo, dele comer. Ele quer, ele gosta. Só um pouquinho, hein? Eita, Deus deu vitória, aleluia. Mas Deus sair disso aqui, irmão. C. A ressuscitação, não é ressurreição. A rigor, todos os casos chamados de ressurreição, ocorridos no Antigo e Novo Testamento, eu acho que a palavra seria inclusive. Aí está o quê, irmãos? Exclusive, mas eu acredito que a palavra seja inclusive. Como eu recebi ontem essa missão de dar aula hoje para os irmãos, eu tive que fazer uma leitura e tal, não teve tempo de eu pedir ao nosso querido pastor para me fazer essas observações. Mas eu acredito que aqui seja inclusive. Vocês estão de acordo comigo, irmãos? Para não ficar sozinho, né, irmãos? O pastor Paulo brigar, ele briga com a igreja inteira. A rigor, todos os casos chamados de ressurreição, ocorridos no Antigo e Novo Testamento, inclusive o de Jesus de Nazaré, na verdade, são casos de ressuscitação ou restauração à vida, dos quais a Bíblia apresenta quantas narrativas? Então, se o pastor Paulo aplicasse uma prova para vocês e perguntasse há quantas narrativas na Bíblia sobre ressuscitação, qual seria a resposta? Nunca mais você vai esquecer. Quantas pessoas retornaram a ter a vida para depois morrer na Bíblia Sagrada? Quantas, irmãos? 8. E aí, visto que todos voltaram a morrer, mais um dia, o que diz aí, irmãos? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu preciso que alguém abra em 1 Coríntios 15, 20 e versículo 23, e leia lindamente numa voz, para que todos ouçam. Fique de pé, caso você não se importe. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 23. Dentre os mortos, e foi feito as primícias, isso aqui é lindo, irmãos, dos que dormem, primícias. O apóstolo vai usar um termo, irmãos, da vida rural. O que eram as primícias? Eram as primeiras colheitas, ok? As primícias eram as primeiras colheitas. Olha que coisa sensacional a analogia que Paulo faz. Quando nós formos ressuscitados, assim como a primeira semente que é tirada da terra, e logo em seguida as outras são tiradas, a semente, o fruto, desculpa, logo os outros em seguida são tirados de igual forma, porque são as primícias, são os primeiros frutos, assim seremos nós. Olha que coisa linda, pecadores, miseráveis, mentirosos, enganadores, adúlteros, pessoas ruins, pessoas perversas, pessoas que maquinam o mal, essas mesmas pessoas são salvas, restauradas, santificadas por Cristo, e um dia, irmãos, ressuscitarão e serão igual a Cristo. Quer prova de amor maior do que este? Então, Paulo está dizendo, assim como Cristo ressuscitou, vós, como primícias, ressuscitarão. Oh, irmãos, bendito é o nome do Senhor, irmãos. Apesar do pecado ter nos desmanchado, nos descaracterizado, apesar do pecado ter manchado a nossa vida, Jesus vai nos ressuscitar perfeitamente, para perfeitamente e eternamente com Ele estar e adorá-lo, irmãos, incansavelmente, viver para Ele, estar com Ele. Glória a Deus por isso. Então, do jeito que você é, de vez em quando dando suas mancadas, de vez em quando pecando, mas estando aos pés da cruz, Jesus lhe garante,
vou lhe ressuscitar, e você vai estar comigo eternamente. Disseram que você não estaria, mas você vai estar, porque o preço eu paguei, quem te comprou fui eu. Podem nos caluniar, podem dizer um monte de coisa da gente, irmãos, mas seremos as primícias, ressuscitaremos com Ele, e com Ele eternamente estaremos. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. O significado da ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma declaração. O pastor botou uma palavra difícil aí, né? Insofismável. Ou seja, a ressurreição de Jesus é uma declaração inquestionável. Não se pode questionar. É indiscutível. Então, insofismável aqui é no sentido de dizer, a ressurreição de Jesus, ninguém aqui discute, ninguém aqui questiona, nós acreditamos e ponto final. De que todo o poder lhe foi dado no céu e aonde, irmãos? Então escuta, você pode ter até poder. Não sei o que você é no seu trabalho. Não sei como é que você é em casa. Mas todo o poder foi dado a Ele. É Ele que manda em você, é Ele que manda na gente. Com isto tudo, o que Ele afirmava ser, o que diz aí, irmãos? O que Ele afirmava ser, o que diz aí, irmãos? E qual é o efeito disso? Aqui é lindo, irmãos. Qual o efeito disso? Que Ele pode o quê, irmãos? Mais o quê, irmãos? Qual é o terceiro efeito? Lindo, irmãos. Qual é o efeito da ressurreição de Jesus? Perdoar os nossos pecados. Há pessoas, irmãos, pode acreditar nisso, sentem-se perdoadas por muitas coisas na vida, mas ainda há coisas na vida dela que a perturbam, e que às vezes é difícil sentir-se perdoada, mas hoje eu vim de Deus lhe dizer, você está perdoado, está perdoada. Hoje eu vim dizer para você que o meu Cristo, o seu Cristo, o nosso Cristo ressuscitou para lhe garantir há perdão para a sua vida. Hoje é preciso ser relembrado e ser redito. Dos seus pecados o nosso Cristo não lembra mais. Hoje precisa ser redito nesta manhã de domingo. Você nasceu de novo, crente. Você é uma nova criatura. Questione seus parentes, questione os seus vizinhos, questione quem questionar. Você foi perdoado, foi redimido e agora é um filho de Deus que um dia ressuscitará para a glória de Deus. Não aceite a mensagem do diabo para a sua vida em dizer que você ainda não está perdoado sobre aquilo, sobre outra coisa que você fez há 10 anos atrás. Estamos perdoados por causa da ressurreição de Jesus. E o ensinamento é lindo. Ele ressuscitou. Para quê? Para ter a capacidade de nos perdoar. Fala aí para o seu irmão, meu irmão, minha irmã. Sinta-se perdoado. Sinta-se perdoada. Aproveita e já pede também perdão para ele, aleluia. O perdão de Deus nos convém, irmãos. O perdão de Deus é um direito nosso, adquirido por Cristo Jesus, nosso Senhor. Na tentação de Jesus, falei isso aqui ontem para os jovens, tem uma hora que Jesus discerne, ele percebe que o diabo está de forma muito presente, atuante contra a vida dele, e ele discerne. Jesus diz, retira-te de mim, sai, Satanás. Sim ou não, irmãos? A gente precisa entender, irmãos, que as vozes do inimigo estão 24 horas por dia sobre nossas vidas, irmãos.
De vez em quando ouvimos as vozes: você não é merecedor, você não é merecedora, seu casamento é uma farsa, você não merece estar onde está. Sim ou não, irmãos? As vozes do inimigo, irmãos, aparecem contra a nossa vida quase que diariamente. Mas escute, existe uma palavra de autoridade na Bíblia para a gente, e você pode usá-la porque o nosso Cristo ressuscitou. Diga: retira-se, Satanás, saia da minha casa, saia da minha vida, saia. Não aceite isso passivamente. Se a acusação vem contra a sua vida, dizendo que você não pode ser perdoado, não aceite isso. É voz do diabo contra a nossa vida. E como voz de autoridade, assim como o nosso Cristo fez, faça-o. Repreenda-o. Lembra daquele filme fantástico, o Quarto de Guerra? Onde aquela senhora que fica naquele local dela, naquele ambiente de oração, e ela, de forma muito com autoridade de Deus, ela repreende as coisas. Faça isso em casa de vez em quando. Aproveitou que a esposa saiu, que a filha está na escola, dá uns berros lá, irmãos. Não é possível, essa semana toda estou brigando com a minha esposa. Sai, Satanás! Pode ser que Deus diga: não, mas nesse caso não é Satanás não, é você mesmo, homem. Você precisa tomar vergonha. Pode ser também, irmãos, que de vez em quando vem. Irmão, de vez em quando acontece isso, né, irmãos? Né? Amém, irmãos? Só irmãos, amém, irmãos? Viu, os irmãos são honestos como eu. Então, às vezes não é o inimigo, irmãos, às vezes é a gente mesmo. Somos inimigos de nós mesmos, né? Mas repreenda isso, irmãos, conselho de Deus para a tua vida. Porque às vezes a gente começa a estudar teologia, a gente fica muito letrado. A gente começa a achar: não, mas isso aqui se explica teologicamente. Não, mas isso aqui teologicamente. O filósofo disse isso. Não, mas quando você... Irmãos, cuidado. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente, irmãos. Você pode ler, eu tenho 5 teologias sistemáticas na minha casa. Se pudesse, 6. Se eu pudesse, eu teria as 12. Me falta dinheiro. Mas aquilo que eu tenho lá, irmãos, não me dá vitória nenhuma não, irmãos. Se eu não dobrar o meu joelho e pedir para Deus repreender o mal na minha casa, irmãos. Então, irmão, você pode estudar, pode ler, pode ser doutor, mas dobra o seu joelho e repreenda o mal na sua casa em nome de Jesus. Intercede por nós como sumo sacerdote e perfeitamente nos salva. A ressurreição de Jesus possui gloriosos significados, a saber, primeiro, que ele consumou a obra que recebeu do Pai para fazer. Olha, se tem uma coisa que é louvável, é você ver alguém na casa de Deus começar uma obra e terminá-la. Não assuma responsabilidades pensando em não terminá-las. Ao aceitar a obra dada por Deus, através do pastor, a sua vida, diga: é de Deus. Conversava ontem com meu amigo Alexandre Emanuel e ele disse: ao assumir o evangelismo, esperou de Deus a confirmação. E agora ele entende, começou uma obra e vai terminar esta obra com a bênção de Deus. Acordou 5:30 da manhã, não é isso, irmão Alexandre Emanuel? 5 horas da manhã, irmãos, foi, uma forma estratégica, evangelizar, colando balões com dizeres, um convite para uma mensagem. A gente, irmãos, quer fazer a obra, mas não quer obrar. Já viu, irmãos? Eu quero usar terno e gravata, eu quero pregar, mas não quer obrar, irmãos. Eu esbarrei com uma jovem, e ela com um sorrisão aqui disse: acordei 4:20 da manhã e vim hoje para o evangelismo do Alexandre Emanuel. Eu falei: quer mesmo, irmã? Que bênção, 4:20.
Se você acordou, irmãos, levanta da cama e vem fazer a obra, irmãos. O que você começou, termina. Amanhã eu vou. O telefone, o celular virou o nosso despertador, ele desperta. Você diz, vou começar uma obra hoje de evangelismo. 5h30 da manhã, ele desperta. O que você faz, irmãos? Oh, meu Deus, eu te repreendo. Eu quero dizer, oh, Senhor, eu te repreendo. Oh, meu Pai. Oh, inimigo, quem está me acordando nessa hora? Você se esqueceu, irmão, que você colocou para despertar, para fazer a obra. O sono é tão profundo. Então, ao assumir uma responsabilidade, ao se apresentar para algum líder de ministério e dizer, eu quero lhe ajudar. O que começou, irmãos, termina. Não se apresente aparentemente e fuja na prática. É melhor aparecer na prática do que ser aparente. Jesus sempre tem algo a nos ensinar. Segundo, que nos garantiu a certeza de que fomos... Isso aqui eu quero ler com você, irmãos. Eu quero ler esse texto. Romanos 4:25, por gentileza. Todos abram Romanos 4:25. Que nos garantiu a certeza de que fomos justificados pela fé na obra que ele realizou. Se não houvesse ressurreição, justo nós não seremos, irmãos. Irmãos, tornar alguém justo, sendo ela injusta, requer algo extraordinário. Todos sabem que você é injusto. Todos sabem que somos indignos. Mas há algo que nos faz justos. O que é, Vinícius? A ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou para quê? Para que o inimigo de nossa alma, para que os vizinhos de nossa casa, para que os parentes de nossa família saibam que, apesar de tudo, nós somos justos diante de Deus. E de vez em quando a gente é ousado. Por quê? A gente entra lá no Santo dos Santos para falar com esse Deus que nos justifica. O Deus que ressuscita, o Deus que está vivo, é o Deus que nos justificou, irmãos. E a doutrina da justificação, irmãos, é algo esplendoroso. Saber que nascemos em pecado e pecado estamos, e sobre nós deveríamos ter a ira de Deus, e sobre nós deveríamos ter a morte, e jamais ter contato. Quando você estuda a teologia propriamente dito, você aprende lá os atributos de Deus. Um dos atributos de Deus, a sua essência, aquilo que Ele é, chama-se santidade. E um Deus que é santo jamais se relaciona com injustos. Mas a ressurreição nos garantiu que somos pessoas justas. E complemento e digo, apesar das nossas injustiças. Essa semana fomos injustos com alguém. Olha que incrível. Você veio para o culto, falou com o Papai do Céu, mesmo você sendo injusto com alguém, Papai do Céu lhe considerou justo e falou com você. Eu amo demais esse Deus, irmãos. Louve a Deus, irmãos. Glorifique a Deus porque você é uma pessoa justa diante dEle. Os homens de fato não nos perdoarão. Os homens de fato olharão para cada detalhe da nossa vida e não terão, às vezes, misericórdia da gente. Lembrarão de cada detalhe, de cada erro nosso. Mas louvado seja Deus, que Ele tem nos olhado e tem nos visto pessoas justas. E somos justificados por Ele. Você está entendendo isso, irmãos? Não deixe o diabo tirar essa mensagem do seu coração, irmãos. Não fique com as suas injustiças. Fique com Cristo, com o que Cristo diz a seu respeito.
eu te justifico, porque eu ressuscitei e tenho poder para isso. Que nos deu a certeza de que assim como ele vive, ô glória, nós também viveremos. Que a ressurreição garante também a nossa ressurreição. Quinto, que é garantido que todos os homens que não reconhecem o seu sacrifício, um dia o enfrentarão, meu Deus, no juízo final. Abra, por gentileza, Atos 17:31. Ele julgará com o quê, irmãos? Ele julgará o quê, irmãos? Com justiça. Não há um julgamento que acontecerá que um homem poderá dizer: Senhor, tu estás sendo injusto ao me condenar. Por isso nós devemos nos esconder na cruz de Cristo, irmãos. Por isso nós devemos nos esconder na ressurreição de Cristo. Por isso devemos esconder no sangue de Cristo, para que mesmo com todas as nossas injustiças em vida, naquele dia do julgamento, Ele nos declarará: vem para cá, tu és justo. Vem para cá, você é justa. Vem para cá, você é meu. Eu te justifiquei. A vida, se aparecesse no telão e mostrasse os nossos atos de injustiça, de repente nós mesmos, honestos como somos, poderíamos até dizer: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço estar entre os santos. Imagina, irmãos, estarmos entre Abraão, estarmos entre Paulo, estarmos entre Estevão, estarmos entre esses homens santos e dissermos para ele: tudo bem, Abraão? Tudo? Ó, aqui em cima, estamos juntinhos, hein? O teu pai é o meu pai. O acesso que tu tens, eu também tenho. Eu não fiz as obras que tu fizestes, mas o sangue de Cristo me alcançou, aleluia. E Ele também ressuscitou para mim. Louve a Deus, irmãos, porque você não será julgado para ser condenado eternamente. Você será julgado para ser justificado diante de tudo e de todos. Aleluia. Que Ele garantiu-nos a manifestação do Espírito Santo, batizando os discípulos conforme sua promessa. Eu gostaria de ler, mas não vai dar tempo. João 16:7 e Atos 1:8. Sétimo, que garantiu ao crente uma vida vitoriosa, porque o mundo foi vencido, o pecado foi vencido, o diabo foi vencido e a morte foi vencida. Não faltou nada para vencer, irmãos, tudo foi vencido. Ao Ele ressuscitar, tudo foi vencido. Não há nada que você e eu não possamos ou não poderemos vencer. Com Cristo somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Glória a Deus. O pecado foi vencido, o diabo foi vencido, a morte foi vencida, o mundo foi vencido. Todas essas tramas que existem aí para vir contra a gente. Vinícius, eu posso vencê-los? Pode, porque diz a Bíblia: assim como eu venci, vós também vencereis. Você pode, irmãos. Você pode, irmão. Você pode, irmã, vencer, irmão, esse pecado. Você pode vencer. Não é porque você é forte, é porque Cristo é na sua vida. Não é porque você é bom, é porque Cristo ressuscitou. Não é porque você é extraordinário, é porque Ele está vivo. Não é porque você é inteligente, é porque Ele está no trono. A gente vai vencer, irmãos, porque Ele é na nossa vida. Na verdade, se estamos aqui hoje, é porque temos vencido. Quem tem 30 anos de evangelho aí? Quem tem 40 anos de evangelho aí? Olha aí. Quem tem 50 anos de evangelho aí? Olha aí. 50 anos vencendo o inimigo, irmãos. 50 anos vencendo a morte. 50 anos vencendo o inferno. 50 anos vencendo. Eu vou chegar lá, irmão. Estou com 24 anos.
Falta só 26. Por isso que eu respeito demais, irmãos, o pastor ao dizer 50 anos de evangelho. Você não pode arrotar, irmãos. Dizer que agora você fala tal do grego, você entende o grego, e dizer, não, pastor, não dá, irmãos. Você precisa respeitar 50 anos de evangelho. Se eu esbarro alguém num seminário, você está num ambiente de sala e é aluno, quando diz que tem 40, 50 anos de evangelho, respeita-o, irmãos. Ele passou por coisas que você com 20 anos talvez não suportaria. Em Cristo falo a verdade e não minto. A ressurreição de Cristo nos garante também um intercessor nos céus. Ela garante ainda que aos seus, na ressurreição, teremos um corpo semelhante ao dele. É aqui, no versículo 44, que depois vocês podem se debruçar na casa de vocês sobre o que eu falei inicialmente aqui na aula. O assunto é muito bom. Eu ia até aprofundar mais, mas não se pode fazer necessário aqui. Ele garante também a certeza da imortalidade, porque ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos, e porque ele vive. O que diz aí, irmãos? O que diz aí, irmãos? Duas coisas. Viveremos está no futuro. Sim ou não, irmãos? Então, viveremos no sentido de viver num corpo ressurreto. E viveremos, já estamos vivendo, nesse corpo que é nascido de novo, irmãos. Somos novas criaturas. Bendito é o nome do Senhor por isso. E já vivemos com Ele, e viveremos com Ele, e um dia ressuscitaremos. E aí sim, estaremos com Ele eternamente. Eu peguei um passageiro essa semana, com muitos anos, acho que 90 anos de idade, irmãos. Você já conversou com alguém com 90 anos de idade? A Segunda Guerra terminou em 1925. José, me ajuda, é isso? 1945, perdão. 45. A pessoa que tem 90 anos, faz a conta, irmãos. A pessoa que tem 100 anos, faz a conta, irmãos. Por mais que ela tenha sido uma criança, mas estava lá, irmãos. Ouviu os rumores da guerra. Viveu muito. Viu presidentes. Viu coisas acontecendo. Ela tem ou não tem história para contar, irmãos? E tem uns irmãos idosos que gostam de contar história. Sim ou não, irmãos? Já sentou do lado de um senhorzinho, de uma senhorazinha? Vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Sabe que a gente, como neto e como filho, às vezes a gente é muito ingrato. Não paramos para conversar com os nossos vovôs e nossas vovós. Aí sabe o que acontece? Tem um filho e uma filha que foi educado mais nesse sentido. Aí sabe o que acontece, irmão? Vovô e um vovó desse aí encontram um menino desse aí, educado, que gosta de conversar com o vovô e com a vovó. Irmão, quando um vovô e vovó percebe que tem alguém para ouvi-lo, irmão, pede café, irmão. Vovô e vovó vai contar a história, irmãos. Não faz ideia, irmão. Vovô e vovó conta a história. Conta muita história, irmão. Imagina uma história de 100 anos, vovô e vovó te contando. Quando ele nasceu, na minha época. Eu quando jovem. Eu quando me casei. Eu quando era pai. Irmãos, até chegar no vovô que ele é hoje, ou no bisa que ele é hoje, irmão, segura 5 horas de conversa. Porque ele vai aproveitar alguém. E eu peguei um menino no carro, estava indo para a Finlândia, viu, irmão? Tem gente que no feriado viaja para onde? Para Itaboraí. Tem gente que no feriado prolongado, viaja para a Finlândia. E eu peguei um jovem desse aí, indo para o aeroporto, indo para a Finlândia, que só voltaria no outro domingo. Não nesse não, o outro domingo. Né? Ele viajou na quinta e só voltaria no domingo, que iria para a Finlândia. Havia uns jogos lá da Champions, uma vida chata demais, né?
Eu olhei para ele e disse, ô jovem, você está me deixando depressivo. E aí eu achei uma coisa extraordinária. Ele pegou o telefone e ligou para o seu vovô. E pegamos um engarrafamento de 1h20, estava muito engarrafado, e ele ficou uns 20 minutos falando com o vovô dele, de 93 anos de idade. Ele disse, rapaz, o meu avô é tudo na minha vida. Eu amo demais meu avô. Aí ele ligou e disse assim, fala velho, achou que eu fosse esquecer do seu aniversário, né vovô? Tá ficando mais velhinho hoje, hein? E aí achei aquilo de um carinho, irmãos, com o vovô. Meus jovens não estão aqui não, né? Estão lá, né? Tiveram livramento. Eu tinha uma mensagem de Deus para a vida deles aqui agora. Mas depois eu falo para eles. Então a gente deve valorizar. Alguém aqui tem vovô e vovó ainda, irmãos? Eu não tenho mais. Valorize seu vovô e sua vovó, eles têm história para contar. Agora você imagina, irmãos, viver toda uma eternidade. Agora você imagina, irmãos, as irmãs vivendo toda uma eternidade. Entenderam, né, irmãos? Essa irmã fala? Vocês acham que essa irmã fala, irmãos? Olha, minha esposa está com 40 anos, ela fala? Você sabe que os mormons, vou falar aqui uma coisa aqui, os mormons acreditam que o casal, quando se ama, eles vivem junto até após a morte. Eles vivem junto na eternidade. É uma doutrina que eles ensinam lá. Eu pensei, irmãos, tem marido que vai dizer, que isso? Louvado seja Deus, fazer 50, 60 anos de casado, mas estar com ela toda uma eternidade, Senhor. Ô meu Pai. Eu acho que essa doutrina só é falada depois de um tempo que eles estão lá, irmãos. Porque se passar para os vasos lá, né, irmão Rogério? Falar assim, ô irmão, olha, se ama sua esposa, ama. Olha, a gente ensina que depois da morte, você viverá com ela toda uma eternidade. Ele vai olhar assim, meu Deus do céu. É a doutrina, irmão, está lá. Deixa eu finalizar, irmão, senão, agora eu entendo o pastor Paulo, por que ele não consegue terminar, né, irmão? A gente fala dele, né? Pô, pastor Paulo fala muito. Eu quero que você venha aqui dar aula, então, aqui, em nome de Jesus, irmão. Deixa eu dar uma corridinha aqui, me perdoe, viu, irmãos? Mas vamos lá. As evidências da ressurreição de Jesus. Evidência é a qualidade daquilo que é evidente, incontestável, que todos veem, podem verificar. O que se adquire pela observação ou pelo raciocínio, como, por exemplo, o túmulo vazio, o medo dos guardas, a mortalha e toalha que envolveram o seu corpo, o testemunho dos discípulos, a tentativa de fraude das autoridades, medrosas diante do fato, a aparição aos discípulos, o testemunho de Saulo de Tarso, então perseguidor do Evangelho, e oitavo, a sua permanência por 40 dias com os discípulos. Olha, eu lhe digo uma coisa, essas provas aqui da ressurreição de Jesus lhe servem até como oração, porque de vez em quando, na oração que fazemos, irmãos, entramos em batalha, e devemos nos lembrar que o nosso Cristo está vivo, ressuscitou, e que há provas suficientes disso. Então, há evidências da ressurreição de Jesus? Sim. Existe um inglês, advogado, jornalista do século XX, início do século XX, Frank alguma coisa, não me recordo o sobrenome dele, que ele queria provar que o Cristo não havia ressuscitado. E iria escrever um livro para provar que esse Cristo não ressuscitou. E esse Frank começou a fazer as pesquisas para remontar a história e mostrar que o Cristo não ressuscitou. Ele era um ceticista, alguém muito cético. Fim da história, irmãos. Se converteu. É uma das histórias mais famosas que existe no mundo, e é contada em vários lugares aí, irmãos. Um inglês, ele é jornalista, Frank alguma coisa, e ele escreveu o livro, que é um best-seller, A Pedra Foi Removida. É o nome do livro, se eu não me engano. E aí, irmãos, nessa pesquisa que muitos fazem, muitos chegaram à conclusão
Jesus está vivo, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, irmãos. Jesus está vivo. Se pesquisarmos a historicidade, chegaremos a essa conclusão de verdade, irmãos. Se a fé não tem sido suficiente para você, faz o seguinte, vá procurar na história e você perceberá que o nosso Cristo vivinho está. Aleluia. Lições da ressurreição de Jesus para todo cristão. No exame das Escrituras, extraímos lições para enfrentar a morte física, a saber, a ressurreição não só anula o poder da morte, mas também o que, irmãos? Irmãos, mas também o que, irmãos? Qual é a causa da morte? Qual é a causa da morte? Fala, irmãos, o pecado. Então a ressurreição nos garante que o pecado não terá mais domínio sobre... Sabe por que eu acho que teremos corpos físicos glorificados? Complemento. Adão, pergunta que não quer calar. Se Adão não pecasse, Adão morreria? Sim ou não, irmãos? Calma aí. Adão não tem a nós como filhos, não é Adão o nosso primeiro pai? Sim ou não, irmãos? Então, se Adão não pecasse, ele morreria eternamente. Amém, irmãos? Porque o pecado nos traz o quê? A consequência do pecado. Se não há pecado, não há morte. Por isso que eu entendo que quando a gente ressuscitar, teremos corpos semelhantes ao de Adão, ou do último Adão, corpos vivificados, vivificantes. Então, bendito é o nome do Senhor, que um dia ressuscitaremos e como Adão, irmãos, seremos eternamente, aleluia, irmãos em Cristo. Está vendo essa irmã, esse irmão que você diz, eu não aguento. Esse irmão, essa irmã, meu Deus do céu, ainda bem que ela senta lá, porque eu sento cá. Se ela for para lá, eu venho para cá. Se ela estiver aqui, eu vou para ali. Escuta, vai viver com essa irmã eternamente. Dá glória a Deus. E ela vai ser linda. E ele vai ser um gato. Fico só pensando, minha telha cada vez cai mais. Minha filha diz, pai, por que você não raspa? Porque você corta, mas já não adianta mais. Mas eu creio na eternidade. E creio que com a eternidade virá um cabelo espetacular. A ressurreição nos ensina que a missão da vida termina por ocasião da morte. Mas que tudo recomeça... O que, irmãos? Coisa linda, irmãos. Quando ela é o que, irmãos? Irmão, você não leu comigo não é possível. A ressurreição nos ensina que a missão da vida termina por ocasião o que, irmãos? Mas que tudo recomeça quando o que, irmãos? Que coisa linda, irmãos. Pastor Paulo às vezes é filósofo. A ressurreição aponta para o fato de que a morte do crente é algo natural que se contrapõe à vida. Que a morte do crente é como um sono e que um dia serão despertados. A morte do crente não é o fim. Daí dizer que ele dorme ou morre é só uma questão de semântica. A morte pode suplantar a vida, mas nunca suplanta o autor da vida. E Jesus, como disse Pelobelt, Jesus nunca oficiou um funeral, mas sempre esteve presente a ressurreição. Eu gostaria muito de falar, irmãos, mas vamos passar. A ressurreição é um poder que anula o poder da morte. Jesus é a ressurreição e a vida, isto é, ele anula a morte e restaura a vida. Que isto gera uma alegria tão gloriosa que supera todo sentimento de perda no encontro com a morte, pois o poder da ressurreição é ilimitado, e podemos acreditar que a ressurreição prova sua vitória pelos fatos ocorridos no passado, nutre e alimenta a esperança que se tem
no presente e garante a promessa que se espera no futuro. Diante disto, o poder da ressurreição vai se encontrar com a morte no seu habitat e conclama o crente a crer. E se creres, verás a glória de Deus. Concluímos que o poder da ressurreição redireciona o olhar de baixo para cima, porque é dele, Jesus, que vem a vitória da ressurreição sobre a morte. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Vamos aplaudir a esse Deus, irmãos. Aleluia. A morte será anulada. A morte nos traz tristezas, né, irmãos? Perder alguém é muito duro. Perder um pai, eu já perdi. É muito duro, irmãos. Por isso que quando diz a Bíblia que não haverá mais tristeza, eu penso é porque não haverá mais morte, irmãos. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Não haverá mais morte, irmãos. É só para quem crê, irmãos, nessa promessa, é só para quem crê. É só para quem é espiritual, só para quem entende as promessas, é só para quem entende as Sagradas Escrituras. Mude ao falar da ressurreição de Jesus e da reação dos discípulos, quando encontraram o túmulo vazio, e quando ele falou-lhes sobre ressurreição, suas mentes estavam preocupadas com outros conceitos, razão pela qual, de início, ficaram perplexos. Quase que não sai, irmãos, eu estou perplexo. Mas a ressurreição colocou todos os seus ensinamentos numa nova perspectiva e se lembraram, então, das suas palavras. Que possamos fazer diferente e não se desesperar, mas lembrar sempre do que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos mais uma vez aplaudir esse Deus, irmãos.